Imagine que você acorda em uma manhã comum em São Paulo, Curitiba ou Recife. Você checa seu celular, um iPhone ou um Android. Você prepara um café, abastece seu carro em um posto de bandeira conhecida e, antes de ir ao trabalho, faz uma transferência pelo aplicativo do seu banco. Para você, essas são escolhas individuais. Mas, para o sistema financeiro global, você acabou de realizar uma série de interações com uma única entidade. A Apple, que fabricou seu telefone, a empresa que colheu seu café, a petroleira que refinou seu combustível e o banco que guarda seu salário compartilham um dono em comum. Um dono que você nunca elegeu, cujos escritórios você nunca visitou, mas que detém a chave de quase tudo o que você consome. Bem-vindo ao mundo da BlackRock. Esta não é apenas uma gestora de investimentos, é o sistema operacional do capitalismo moderno. E hoje você vai entender como essa máquina de 10 trilhões de dólares estendeu seus tentáculos sobre o Brasil, tornando-se o poder invisível por trás das maiores empresas da nossa nação. Para compreender a escala do que estamos falando, precisamos olhar para os números, embora a mente humana tenha dificuldade em processar essa magnitude. 10 trilhões de dólares. Se você gastasse $1 por segundo, levaria 317 mil anos para esgotar essa fortuna. É uma cifra superior ao PIB da Alemanha, da França e da Índia somados. No Brasil, essa influência não é anunciada em outdoors. Ela é silenciosa. Ela está nas atas das assembleias, da Vale, na composição acionária da Petrobras, nos corredores do Itaú e nas prateleiras da Ambev. A BlackRock não precisa de um exército para controlar um país. Ela só precisa de um assento à mesa onde as decisões são tomadas. Mas, como um homem que perdeu tudo em 1986, conseguiu construir o maior império financeiro da história da humanidade. A história começa com Larry Fink, um jovem brilhante de Wall Street que cometeu um erro de 100 milhões de dólares. Esse trauma não o destruiu. Ele o transformou em um arquiteto da vigilância financeira. Larry Fink entendeu, antes de todos, que no século XXI, a informação seria mais valiosa que o ouro. Ele fundou a BlackRock com uma obsessão: a gestão de risco. Ele queria uma máquina que pudesse prever o caos antes que ele acontecesse. E ele a construiu. Seu nome é Aladdin. Aladdin é um acrônimo para Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Mas, na prática, ele é o cérebro eletrônico da economia global, localizado em data centers ultra secretos. O Aladdin monitora trilhões de dólares em ativos, analisando cada flutuação política, cada desastre natural e cada mudança de taxa de juros em tempo real. Quando você olha para o mapa do Brasil, o Aladdin vê um tabuleiro de xadrez. Ele sabe a umidade do solo no Mato Grosso antes do agricultor, e sabe a pressão nos poços do pré-sal antes do engenheiro da Petrobras. Essa vantagem tecnológica permitiu que a BlackRock atravessasse a crise de 2008 não apenas ilesa, mas como a salvadora do governo dos Estados Unidos. Foi em 2008 que o contrato social da BlackRock mudou. O Federal Reserve, incapaz de entender a complexidade dos ativos tóxicos que estavam quebrando o mundo, ligou para Larry Fink. Eles precisavam do Aladdin. Naquele momento, a BlackRock deixou de ser apenas uma empresa para se tornar um braço do Estado, uma entidade que funde o poder público com o capital privado de forma indissociável. Agora, foque sua atenção no território brasileiro. Por quê? O Brasil é tão vital para essa máquina? A resposta está nas commodities e na infraestrutura. O Brasil é o celeiro e a mina do mundo. E para uma empresa que busca estabilidade a longo prazo, controlar o fluxo de minério de ferro e alimentos é a estratégia definitiva. Pense na Vale, uma das maiores mineradoras do planeta, um pilar da economia brasileira. Através de fundos de investimento, a BlackRock é frequentemente uma das maiores acionistas individuais da companhia. Isso significa que, quando a Vale decide onde minerar ou como distribuir seus lucros, a voz de Larry Fink ressoa mais forte do que a de muitos ministros em Brasília. O mesmo padrão se repete na Petrobras.
Apesar do controle estatal, uma fatia gigantesca do capital flutuante está nas mãos de investidores institucionais liderados pela gigante de Nova York. Eles não precisam ser os donos majoritários, eles só precisam de influência suficiente para garantir que a política de preços e dividendos favoreça o fluxo global de capital, e não apenas os interesses nacionais. Mas o poder da BlackRock vai além de possuir ações. Ele reside no conceito de voto por procuração. Como eles gerenciam o dinheiro de milhões de fundos de pensão e investidores individuais, eles votam em nome desses acionistas. Isso dá a Larry Fink o poder de colocar diretores em conselhos de administração, mudar CEOs e ditar políticas ambientais e sociais em empresas em que ele, tecnicamente, nem é o dono absoluto. Este é o surgimento do capitalismo de vigilância ESG. Você já notou como, de repente, todas as grandes empresas brasileiras começaram a usar os mesmos termos sobre sustentabilidade e governança? Isso não é apenas consciência ambiental espontânea, é uma diretriz que vem de cima. Larry Fink envia cartas anuais aos CEOs de todo o mundo, incluindo o Brasil, deixando claro: ou vocês se adaptam ao nosso mapa de poder, ou o capital irá secar. Para um país em desenvolvimento como o Brasil, isso cria uma soberania limitada. Se o mapa do poder da BlackRock decide que o Brasil deve seguir uma determinada direção econômica, o custo de resistir é a fuga de bilhões de dólares em um clique de mouse. O Aladdin pode vender posições brasileiras em milissegundos, desvalorizando o real e paralisando investimentos. A linguagem sensorial aqui é de um silêncio ensurdecedor. Não há protestos nas ruas contra a BlackRock, porque a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. É um domínio exercido por algoritmos, por ternos sob medida, em salas com isolamento acústico em Manhattan e por cabos de fibra ótica que cruzam o Oceano Atlântico. Você pode se perguntar, mas isso não é apenas o mercado funcionando? A resposta é complexa. O problema não é o investimento, mas a concentração. Quando uma única entidade tem participação relevante em empresas que competem entre si, como possuir fatias de todos os grandes bancos brasileiros ao mesmo tempo, o conceito de livre mercado começa a se dissolver. Porque o Itaú e o Bradesco competiriam agressivamente se o seu maior acionista comum quer apenas que ambos sejam lucrativos e estáveis? Essa propriedade comum cria um ambiente onde a inovação é secundária à extração de renda. E quem paga o preço é você, nas taxas bancárias e nos juros do cartão de crédito. O Brasil é o laboratório perfeito para essa nova ordem. Um país rico em recursos, mas dependente de capital estrangeiro. A BlackRock mapeou cada fragilidade da nossa estrutura e se posicionou nos pontos de estrangulamento. Eles são os donos da energia que ilumina sua casa, do banco que financia seu carro e da empresa que exporta a soja do nosso solo. Enquanto você assiste a este documentário, o Aladdin está processando milhões de novos dados. Ele está analisando a próxima eleição no Brasil, a próxima seca no Centro-Oeste e a próxima decisão do Banco Central. Ele não tem ideologia, ele tem objetivos. E o objetivo é a perpetuação da máquina de 10 trilhões de dólares. Larry Fink uma vez disse que capital busca os lugares onde é bem tratado. No mapa do poder, o Brasil foi treinado para tratar o capital da BlackRock melhor do que trata seus próprios cidadãos. As reformas econômicas, as privatizações e as políticas de austeridade são, muitas vezes, partituras escritas para serem tocadas pela orquestra financeira global. O impacto visual dessa narrativa é o de uma teia de aranha que cobre o mapa do Brasil. Começa no Rio de Janeiro com a Petrobras, estende-se até Minas Gerais com a Vale, sobe para o Mato Grosso com os gigantes do agronegócio e se concentra no coração financeiro da Faria Lima, em São Paulo. Cada fio dessa teia volta para um único endereço em Nova York, 50 Hudson Yards. Este documentário não é uma teoria da conspiração. É uma análise da estrutura de propriedade do mundo moderno. A conspiração exige. Segredo. A BlackRock opera à luz do dia, em relatórios anuais de 1000 páginas que ninguém lê.
e em transações eletrônicas que são rápidas demais para serem questionadas. Ao final deste percurso pelo mapa do poder, a pergunta que resta não é se a BlackRock controla o Brasil, mas se existe algum espaço para a soberania nacional em um mundo onde o capital não tem pátria. Quando o dinheiro se torna digital, onipresente e concentrado em uma única inteligência artificial, as fronteiras geográficas tornam-se apenas linhas obsoletas em um monitor de computador. Você agora faz parte do grupo de pessoas que viu a máquina. A próxima vez que você ouvir sobre uma grande fusão no Brasil ou sobre uma mudança na presidência de uma estatal, olhe para as sombras. Procure os nomes dos fundos. Procure a marca da Pedra Negra, porque no teatro do poder global os atores mudam, mas o dono do teatro continua o mesmo. A BlackRock é o império de 10 trilhões de dólares que transformou o Brasil em uma engrenagem de sua própria produtividade, e a máquina nunca para de girar. Imagine o silêncio de um data center. Milhares de luzes piscando em um ritmo frenético, processando bilhões de terabytes por segundo. Este não é um prédio do governo ou uma agência de inteligência. É o coração de uma empresa privada que, em termos financeiros, é maior do que a maioria das nações da Terra. Você provavelmente nunca viu o logotipo da BlackRock em um produto de prateleira, mas eles estão presentes na sua vida desde o momento em que você abre os olhos. Quando você desbloqueia o seu smartphone, você está interagindo com a BlackRock. Eles são um dos maiores acionistas da Apple e da Alphabet, a dona do Google. Quando você calça seu tênis para correr, você está usando um produto de uma empresa onde a BlackRock detém uma fatia decisiva, como a Nike. Ao tomar seu café, você está consumindo o resultado de uma cadeia logística financiada por eles. O mundo moderno não é apenas um mercado, é um ecossistema, proprietário gerido por algoritmos de Manhattan. No Brasil, essa presença assume um tom ainda mais profundo e, por vezes, inquietante. Enquanto o debate público se perde em brigas ideológicas na superfície, nos bastidores, a estrutura de propriedade do país foi silenciosamente remodelada. Se você olhar para o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, verá que a Pedra Negra, tradução literal de BlackRock, estendeu seus tentáculos sobre quase todos os setores estratégicos. Da energias, que ilumina sua cidade, aos bancos que processam seus pagamentos. Mas para entender como chegamos a esse nível de controle, precisamos entender a mente por trás da máquina. Larry Fink não nasceu em berço de ouro. Ele não era o herdeiro de uma dinastia como os Rockefeller ou os Morgan. Ele era um homem comum, dotado de uma inteligência matemática fora do padrão e uma ambição que beirava a obsessão. Sua carreira começou em Wall Street na década de 70, uma época de ganância desenfreada, mas também de uma fragilidade oculta que poucos percebiam. Fink era um prodígio no First Boston. Ele foi um dos arquitetos do mercado de títulos lastreados em hipotecas, o mesmo mercado que, décadas depois, quase destruiria o mundo. Ele era o menino de ouro, gerando bilhões em lucros para o banco. No entanto, em 1986, o destino lhe deu um golpe brutal. Em um único trimestre, devido a uma previsão errada sobre as taxas de juros, Larry Fink viu 100 milhões de dólares de lucro evaporarem sob seu comando. Em Wall Street, você é tão bom quanto o seu último bônus. Da noite para o dia, Fink passou de gênio a pária. Ele foi humilhado e forçado a sair. Mas foi nesse momento de derrota absoluta que nasceu a semente da BlackRock. Fink percebeu que o erro não foi humano, mas sistêmico. O problema era que ninguém tinha ferramentas para medir o risco real de forma integrada. Ele decidiu que nunca mais seria pego de surpresa. Ele construiria uma máquina que veria o invisível. Em 1988, com apenas 8 funcionários em uma sala minúscula, a BlackRock foi fundada. O foco não era apenas investir, mas analisar. Eles eram essencialmente uma empresa de tecnologia disfarçada de gestora de ativos. Enquanto outros gestores confiavam no instinto, Fink confiava no código. Ele começou a recrutar os melhores matemáticos e programadores.
criando o embrião do que viria a ser o Aladdin. A escala atual da BlackRock é algo que desafia a lógica: 10 trilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, no cenário brasileiro, o PIB do Brasil inteiro gira em torno de 1,6 a 2 trilhões de dólares. Isso significa que Larry Fink e sua equipe gerenciam uma massa de capital que poderia comprar o Brasil inteiro 5 vezes. Não apenas as empresas, mas cada casa, cada carro, cada centímetro de terra, e ainda sobraria troco para comprar a Argentina e o Chile de bônus. Entramos agora na parte mais sombria desta arquitetura de poder. Se a BlackRock é o corpo, o Aladdin é o sistema nervoso. Aladdin não é apenas um software de planilhas. É um ecossistema de inteligência artificial que vive em data centers ultra protegidos em Washington e no leste europeu. Ele analisa cada título, cada ação, cada derivativo e cada transação imobiliária em escala global. O Aladdin não olha apenas para os preços. Ele olha para o mundo. Ele monitora padrões climáticos para prever safras no Brasil. Ele monitora o tráfego de navios petroleiros em tempo real via satélite. Ele analisa o sentimento de milhões de postagens em redes sociais para prever instabilidades políticas. Tudo isso é processado para responder a uma única pergunta: onde o capital está seguro? A verdadeira ascensão da BlackRock ao trono global ocorreu em 2008, quando Lehman Brothers colapsou e o sistema financeiro mundial entrou em convulsão. O governo dos Estados Unidos entrou em pânico. Eles perceberam que o sistema era tão complexo que nem mesmo o Federal Reserve sabia o tamanho do rombo. Eles precisavam de alguém que tivesse o mapa da mina. Eles ligaram para Larry Fink. Durante os meses mais críticos da crise, a BlackRock tornou-se, na prática, a consultora oficial do governo americano. Eles foram contratados para analisar os ativos podres que estavam quebrando os bancos. Isso criou uma situação sem precedentes na história do capitalismo. Uma empresa privada tinha acesso total aos dados de todos os seus concorrentes, sob a bênção do Estado. A BlackRock não apenas sobreviveu à crise de 2008, ela a usou para se tornar indispensável. Foi nesse período que a BlackRock começou sua expansão agressiva para os mercados emergentes, com o Brasil no topo da lista. Eles entenderam que, em um mundo de juros baixos nos países desenvolvidos, o lucro real estava nas commodities e na infraestrutura das nações em crescimento. O Aladdin começou a mapear o Brasil não como uma nação soberana, mas como um portfólio de ativos subvalorizados. A estratégia era simples e letal: a passividade ativa. A BlackRock especializou-se em fundos de índice, ETFs, como o iShares. Nesses fundos, eles compram ações de quase todas as empresas de um índice automaticamente. Como eles gerenciam trilhões nesses fundos, eles se tornaram, por padrão, os maiores acionistas de quase tudo. No Brasil, isso significa que eles são sócios do Itaú, do Bradesco e do Santander simultaneamente. Eles não torcem para um banco vencer o outro. Eles lucram com o sistema bancário como um todo. Mas há um preço para esse investimento. Quando a BlackRock entra em um país com o peso de 10 trilhões, ela dita as regras. Se o governo brasileiro tenta mudar uma política que afeta a rentabilidade da Petrobras ou da Vale, Larry Fink não precisa fazer uma ligação ameaçadora. O Aladdin simplesmente ajusta o risco Brasil e bilhões de dólares começam a sair do país em milissegundos, causando uma desvalorização da moeda e uma crise de confiança. É o que os economistas chamam de disciplina de mercado, mas que poderíamos chamar de soberania digital, algorítmica. Imagine que você é o CEO de uma grande empresa brasileira. Você recebe uma carta de Larry Fink. Ele diz que, a partir de agora, sua empresa deve seguir rigorosos critérios de ESG, meio ambiente, social e governança. À primeira vista, parece nobre. Mas o que isso realmente significa? Significa que a BlackRock agora tem o poder de decidir a política interna das empresas brasileiras. Se você não cumprir, eles usam o poder de voto de milhões de ações para demitir você e colocar alguém alinhado com os interesses de Nova York. O poder da BlackRock é o poder do silêncio.
Eles não querem o seu nome nos jornais. Eles querem o seu capital no Aladdin. Eles transformaram o capitalismo em uma ciência de extração de dados e gestão de dividendos, onde a identidade das nações é apenas um ruído estatístico. No Brasil, o mapa do poder mostra que a bandeira que realmente tremula sobre os nossos recursos naturais não é verde e amarela. Ela tem a cor da pedra negra. Se o Aladdin é o cérebro da BlackRock, o petróleo e as commodities são o sangue que corre nas veias dessa máquina. No Brasil, essa obsessão tem um nome: Petrobras. Para o cidadão comum, a Petrobras é um símbolo de orgulho nacional ou um centro de debates políticos acalorados. Mas para Larry Fink, ela é algo muito mais pragmático, uma peça de infraestrutura energética num portfólio global de rendimentos. Imagine a sala de comando da Petrobras no Rio de Janeiro. As decisões tomadas ali afetam o preço do frete do caminhoneiro no interior de Goiás e o preço do pão na padaria da sua esquina. No papel, o governo federal é o acionista majoritário. Mas, se você mergulhar na composição do capital que circula nas bolsas de Nova York e São Paulo, verá a sombra da BlackRock projetada sobre cada barril extraído do fundo do mar. O interesse da pedra negra na Petrobras não é sobre o óleo em si, mas sobre o fluxo de caixa. Durante os anos da Operação Lava Jato, quando a empresa enfrentava o seu período mais sombrio e as ações despencavam para valores historicamente baixos, o mercado entrou em pânico. Mas o Aladdin não entra em pânico. Ele processa o pânico alheio como uma oportunidade de compra. Foi nesse vácuo de confiança que a BlackRock consolidou sua posição como uma das maiores detentoras de ADRs, American Depositary Receipts, da estatal brasileira. Aqui reside a grande contradição do poder moderno. Enquanto o povo brasileiro discutia a corrupção e a política, a BlackRock comprava o futuro do pré-sal a preço de liquidação. Eles tornaram-se o que os especialistas chamam de acionistas silenciosos, mas com uma voz que reverbera com a força de bilhões de dólares. Quando a Petrobras decide entre reinvestir o lucro em novas refinarias, o que daria soberania ao Brasil, ou distribuir esse lucro na forma de dividendos recordes, a pressão da BlackRock é invisível, mas decisiva. Pense na política de preços de combustíveis. Para você, o aumento da gasolina é uma tragédia familiar. Para o algoritmo da BlackRock, é a garantia de que a taxa de retorno do capital será mantida nos padrões de Wall Street. Se a Petrobras decide baixar o preço para ajudar a economia interna, o Aladdin sinaliza uma interferência política. Em segundos, bilhões são retirados da bolsa, o real desvaloriza e o país entra em crise. Na prática, a BlackRock atua como um sensor financeiro da política nacional. Mas o domínio não para no petróleo. A BlackRock entende que a matriz energética do total mundo está mudando e o Brasil é o campo de batalha perfeito para a transição verde. Eles não estão apenas no óleo, eles estão na energia que vem dos rios e do vento. Através de participações em empresas como a Eletrobras e diversas geradoras de energia renovável, a BlackRock está mapeando o dia em que o petróleo não será mais o rei. Eles estão comprando os rios e o sol do Brasil. É aqui que o conceito de ESG, ambiental, social e governança, se torna uma arma de controle. Larry Fink utiliza a bandeira da sustentabilidade para ditar quais indústrias brasileiras devem receber crédito e quais devem ser asfixiadas. No papel, parece altruísmo. No mapa do poder, é uma forma de garantir que as empresas brasileiras joguem conforme as regras ditadas por Nova York. Se a Petrobras não seguir os padrões de descarbonização impostos pela BlackRock, ela é punida no mercado global. A soberania ambiental do Brasil é, portanto, terceirizada para uma gestora de ativos em Manhattan. A linguagem visual que você deve imaginar agora é a de plataformas de petróleo no meio do oceano, conectadas por fios invisíveis que atravessam o globo até os 50 Hudson Yards. Cada vez que uma broca perfura o solo brasileiro, um dividendo é processado pelo Aladdin. O Brasil fornece o recurso, o risco e o suor. A BlackRock fornece o capital e colhe a maior parte dos frutos,
sem nunca ter que lidar com as consequências ambientais ou sociais no território. Este é o capitalismo de extração digital. Não é mais necessário colonizar um país com soldados para controlar seus recursos. Basta controlar o fluxo de capital que permite a existência dessas empresas. A BlackRock transformou a Petrobras, a Vale e a Eletrobras em engrenagens de um relógio que só marca as horas de Nova York. Quando você abastece seu carro, você está, em última instância, pagando um imposto silencioso para o império de Larry Fink. Enquanto avançamos para os minutos finais desta investigação, percebemos que o Brasil não é apenas um país para a BlackRock. É um cluster de ativos. No mapa do poder, as fronteiras são borradas. O que resta é a fria lógica do retorno sobre o investimento. E nesse jogo, se você não sabe quem é o dono da mesa, o produto é você. BlackRock está na vanguarda das moedas digitais. Se eles controlarem a infraestrutura por onde o dinheiro digital brasileiro circula, eles não serão apenas sócios das empresas, eles serão os donos da própria moeda. O círculo se fecha. Você percebe que a liberdade de escolha no capitalismo moderno é uma ilusão bem desenhada. A BlackRock é apenas a primeira de sua espécie. Outras virão. O mapa do poder agora está em suas mãos. Enquanto o sol se põe sobre a sede da BlackRock em Nova York, a máquina Aladdin continua acordada. Ela não dorme, ela não tem feriados. Ela está, neste exato momento, recalculando o valor do seu futuro. A próxima fronteira não são mais as minas de ferro ou os poços de petróleo, mas algo muito mais íntimo, a sua identidade financeira. Com o surgimento das moedas digitais de bancos centrais, o famoso Drex no Brasil, a BlackRock já se posicionou. Eles estão testando a tokenização de ativos reais. No futuro, você não terá apenas uma ação da Petrobras. Você terá um token digital gerido por uma infraestrutura que, muito provavelmente, terá o selo de Larry Fink. O controle será total, instantâneo e programável. O mapa do poder que desenhamos hoje mostra que o Brasil é uma peça fundamental em um jogo de xadrez que não acaba. As peças se movem, os governos mudam, mas o dono do tabuleiro permanece o mesmo. A pergunta final que deixo para você não é como fugir do sistema, porque, como vimos, não há para onde correr. A pergunta é: agora que você sabe quem move as peças, você continuará sendo apenas um peão? A pedra negra é pesada, mas o conhecimento é a única ferramenta capaz de movê-la. Se você acha que a competição entre os grandes bancos protege o seu dinheiro, você ainda não olhou para o topo da pirâmide. No Brasil, vivemos a ilusão de escolha. Itaú, Bradesco, Santander. Instituições que parecem rivais históricas. Mas, ao abrirmos os livros de registros de acionistas, encontramos o mesmo nome: BlackRock. Como é possível que uma única empresa seja sócia de todos os competidores de um setor? Isso é o que os economistas chamam de propriedade comum. Quando a BlackRock detém fatias significativas em todos os grandes bancos brasileiros, ela não precisa que o Itaú vença o Bradesco. Ela só precisa que o setor bancário continue extraindo lucros recordes da população. A verdadeira concorrência morre no momento em que os donos são os mesmos. Imagine o impacto disso na sua vida. Por que os juros no Brasil demoram tanto a cair? Por que as taxas bancárias são tão resilientes? No mapa do poder, a eficiência para o acionista global vem antes da justiça para o consumidor local. A BlackRock atua como um estabilizador de lucros. Se uma dessas instituições tenta ser agressiva demais e diminuir as margens de lucro para ganhar mercado, o Aladdin sinaliza uma quebra de padrão. O capital é realocado, a ordem é restaurada, e não para nos bancos tradicionais. A Pedra Negra já entendeu que o futuro do dinheiro não passará apenas por agências de mármore e vidro na Faria Lima. Eles estão investindo pesado nas fintechs e nas infraestruturas de pagamento. O objetivo é o controle do fluxo. Não importa se você usa um banco digital ou um bancão, o pedágio eletrônico da transação, em algum momento, passará por uma empresa onde Larry Fink tem uma cadeira no conselho. Mas há algo ainda mais profundo. A BlackRock é hoje a maior impulsionadora da tokenização de ativos reais. O que isso significa para o Brasil?
Significa que eles querem transformar tudo, desde uma fazenda de soja no Mato Grosso até um prédio na Avenida Paulista, em frações digitais negociáveis em suas próprias plataformas. No mapa do poder, o território físico está sendo digitalizado para que possa ser negociado em milissegundos em Nova York. Imagine um futuro próximo onde o seu dinheiro tem regras, onde o capital investido pela BlackRock no Brasil pode ser programado para fluir apenas para empresas que seguem as diretrizes ideológicas e econômicas ditadas pelo Aladdin. Não é mais uma questão de mercado livre, é uma questão de permissão algorítmica. Olhe novamente para o mapa do Brasil. Energia, os poços de petróleo, as plantações, os bancos, todos os caminhos levam a uma única conclusão. A independência nacional no século XXI é uma narrativa para consumo das massas, enquanto a realidade é uma gestão de ativos por uma entidade privada transnacional. Larry Fink certa vez afirmou que comportamentos terão que ser forçados. Através do poder de seus 10 trilhões de dólares, a BlackRock não pede permissão. Ela molda a realidade até que a alternativa se torne impossível. O Brasil não é um país que eles querem destruir. É um país que eles querem gerir, de forma eficiente, de forma lucrativa, de forma silenciosa. Este documentário não é um chamado à revolta, mas um chamado à consciência. O primeiro passo para não ser um peão no tabuleiro é entender quem move as peças. A BlackRock é a maior força econômica da história, mas ela depende da nossa ignorância para operar nas sombras. Agora, as sombras desapareceram. O mapa do poder está exposto. O que você fará com essa visão agora que sabe que a pedra negra está em cada detalhe da sua vida? O poder prospera onde não há análise. Se você quer que continuemos mapeando as forças que controlam o nosso país, inscreva-se e ative as notificações. A verdade é um território vasto e nossa próxima investigação já está a caminho. Até breve.